Então, pessoal, faltando um dia para o silêncio pré-Copom, pré-reunião da equipe monetária do Banco Central, que decide a política monetária, não é? O senhor Campos Neto deu ainda uma declaração forte. Ele que não gosta de dourar a pílula, gosta de mandar a real e falar o que tem que ser falado de fato, especialmente nestes tempos de gastança estatal descontrolada e de inflação subindo cada vez mais. Mais uma vez ele mandou a real aí, participando no Lead Brasil Conference London, né? Promovido aí pelo Lead, pelo UOL, pela Folha de São Paulo, mais um tanto de gente aqui. É um evento bastante badalado e tudo mais, né? Que aproveitou esse rabicho de tempo que o Campos Neto tinha ainda antes do silêncio do Copom para extrair algumas verdades interessantes dele, e ele mandou a real mesmo. Falou o seguinte, que só há de fato controle da inflação se houver um choque positivo na parte fiscal e, obviamente, não havendo isso, é difícil trabalhar com uma taxa de juros menor, uma taxa de juros mais baixa, e isso é realmente verdade. E outro ponto interessante que ele colocou aqui é o seguinte, que o Brasil é o único país no mundo que trabalha com a expectativa de crescimento de taxa de juros, o que é algo bastante preocupante e que demonstra muito mais, fala muito mais sobre o governo central, sobre o governo Lula, do que sobre o próprio Banco Central, do que sobre o próprio Copom, que são os responsáveis por aumentar tal taxa de juros. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse evento começou na terça-feira 28. Ô, pessoal do UOL, ajuda aí, né? Terça-feira 29, né? Que é hoje o dia que eu estou gravando este vídeo aqui. Vamos dar uma editada melhor, uma revisada melhor nesses textos, né? Mas enfim, esse aqui é um evento em que teve que conta com a participação aqui do Michel Temer, do Dória, né? Do Arthur Lira, do Pacheco. Caramba, meu amigo, fora o Campos Neto, tá difícil achar alguém que presta nessa reunião aqui de fato, né? Então, ele deu uma série de declarações importantes que não são novidade para quem acompanha o que ele fala e para quem entende de economia o mínimo que seja, de forma ortodoxa, de forma correta, né? Falou assim, coisas bastante óbvias, é claro, mas que são verdades que no atual Brasil, com o governo Lula, com Fernando Haddad no comando da Fazenda, precisam ser repetidas porque realmente a coisa parece que está se descontrolando de forma total, né? Então, durante aqui a sua participação nesse evento, o Campos Neto deu as suas declarações aí e falou o seguinte, né? Que é muito difícil trabalhar com juros estruturalmente mais baixos, cair os juros e trabalhar com juros mais baixos sem ter um choque positivo na parte fiscal, sem ter uma percepção pelo lado do mercado que o fiscal vai melhorar. O que nós temos hoje é o oposto disso, e o Campos Neto sabe, obviamente, que o mercado não confia no governo Lula, não confia na capacidade do governo Lula de equilibrar as contas. E é aquela história, o que acontece quando você tem um governo que está endividado, constantemente endividado e crescendo o seu endividamento de forma descontrolada, como o governo Lula? Uma janela de 12 meses, estamos falando de R$ 1 trilhão a mais de dívida. É um absurdo completo, sem dúvidas. E aquela história, isso aí vem de aumento da base monetária, de impressão de dinheiro. Não tem essa grana disponível por aí para emprestar para o Lula, né? Então, realmente, essa expansão da base monetária oriunda de um desequilíbrio fiscal eleva os preços de maneira geral, pressiona a economia, né? O pessoal fica preocupado com isso, exige uma taxa de juros mais alta para emprestar dinheiro para o governo, e aí o Banco Central, além de olhar para esse lado, tem também que aumentar a taxa de juros para conseguir conter a escalada de preços, e aí você tem um cenário que nós temos hoje, uma taxa de juros que permanece alta, caiu durante um tempo, aí uns 3 pontos percentuais, mas parou, estacionou e depois voltou a subir e vai continuar subindo. É líquido e certo que na próxima reunião do Copom
isso vai acontecer, não é? Então, né, o problema hoje que impede a queda da taxa de juros não é a vontade do Campos Neto, ao contrário do que a Gleisi Hoffmann gosta de falar, o próprio Fernando Haddad também. Não é isso, né? Tanto que membros do Copom têm votado de forma unânime para aumentar a taxa de juros na última reunião, no caso, né? Enfim. Mesmo tendo gente ali indicada pelo Lula, mesmo Gabriel Galípolo, o próximo presidente do Banco Central, pertencendo ao Copom, ainda assim a taxa de juros foi aumentada de forma unânime. Há concordância dentro do Copom a respeito desse tema aí, né? Então, ele cita aqui o Campos Neto, né, que de fato o histórico brasileiro nos mostra que o Brasil, aliás, conseguiu ter queda de juros, juros mais controlados, mais estáveis, mais baixos, em momentos em que houve um choque fiscal positivo, né? Então, isso aqui é algo bastante correto, bastante evidente, algo muito relevante de forma geral, né? E aí ele falou também, inclusive, o problema de que o Brasil, né, é o único país cuja curva precifica um aumento de juros, mesmo tendo resultados primários parecidos aí com outros países emergentes. Ou seja, né, o Brasil está meio que fora da curva no sentido negativo, no sentido piorado da expressão. Então, a leitura que o Campos Neto faz, que é acertada, obviamente, é de que há um prêmio de risco em relação ao Brasil, que está cada vez mais associado à política fiscal. Então, para que isso seja revertido, você tem que ter uma atitude diferente, você tem que ter um plano de corte de gastos que seja levado a sério e seja relevante o suficiente para apresentar algum grau de correção na área fiscal. Tudo que o governo Lula apresentou até hoje, revisão de seguro-desemprego, de auxílio-doença, de BPC, isso nem arranha o problema fiscal e não é algo recorrente, não é um corte que vai se manter de forma definida. É algo que valeu para agora, beleza, mas não vai resolver o problema futuro, tanto que para 2025, que é logo ali, o pessoal já está projetando um rombo enorme que precisaria de uns 160 bilhões de reais tirados da cartola em matéria de receitas para ser contornado, coisa que não vai acontecer, obviamente, né? Então, realmente aí há uma projeção de que a taxa Selic chegue a 12% até o final deste ano. Queda de juros provavelmente só no ano que vem, se é que vai acontecer. O pessoal do Boletim Focus está mais ou menos considerando que 2025 vamos ter apenas corte de taxa de juros na faixa de 0,5%, o que não é praticamente nada nessa história. Continua com as taxas de juros elevadas e a inflação vai continuar pressionando os preços bastante no próximo ano também, o que é algo bastante ruim, né? Então, realmente, a situação é bastante crítica e o ponto principal, que é o mantra aqui do Campos Neto, né, é que o Banco Central é o passageiro, né? O piloto é a questão fiscal, o balanço fiscal do governo, do Poder Executivo, e é justamente o ponto que eu citei. Não é culpa do Campos Neto essa situação, não é porque ele é malvado, não é porque ele não quer, porque ele não está afim. Quem constrói a taxa de juros é o governo, de forma indireta. Se o governo gasta mais do que arrecada, obviamente a taxa de juros vai crescer, né? Isso é inevitável e é o que está acontecendo hoje no Brasil. Não há nenhum motivo que justifique o aumento da taxa de juros no Brasil hoje que não seja o descalabro fiscal promovido pelo governo Lula desde o começo do mandato. Não é só agora em 2024, não é só de uns meses para cá, não. Desde o começo do mandato, quando o Lula se comprometeu a fazer o arcabouço fiscal para piorar o controle dos gastos, para acabar com o teto fiscal, que mais ou menos funcionava ainda para conter a escalada das despesas, quando o Lula falou que ia seguir por esse lado, acabou. Já estava selado o destino do Brasil. Inflação alta, moeda se desvalorizando, o dólar subindo e a taxa de juros progressivamente alta, que é exatamente tudo que nós estamos vendo, né? Hoje, decorridos aí alguns meses, o que é uns 15 meses do arcabouço fiscal do início dessa história, tá aí para todo mundo ver.
dólar batendo acima de 5,70, taxa de juros futura 12, 13%, um absurdo completo, e o índice de inflação ultrapassando o teto da meta, o que é um problema muito sério de forma geral. Então, de novo, Campos Neto mandou a real e, de novo, ele vai ser mal interpretado, vai ser xingado por petistas, vai ser xingado por um monte de gente por falar a verdade, por defender aquilo que é correto do ponto de vista econômico. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.